Olá, boa noite. Vamos iniciar aqui mais um dia de live, onde a gente vai continuar o que começamos falando a respeito de construindo relações, E viver é uma arte. Construindo relações, por que construindo relações? Porque as relações elas não são prontas, Mesmo relação de pai e filho, mãe e filho, irmãos, muitas vezes você vai ter uma afeição, diríamos assim, maior, por um tio ou por um primo do que pelo pai ou pela mãe, a depender de como foi construída essa sua relação. Com os casais também não é diferente, Os casais, eles precisam de um tempo para, de fato, construir uma relação duradoura, uma relação boa, uma relação de amor, de verdade. E essa relação, ela acontece com o tempo, não é algo que brota, igual a paixão. As relações, elas acontecem, mas elas levam algum tempo para acontecer. Não é da noite para o dia que elas acontecem. Bom, chegando algumas pessoas aí, boa noite. A gente está dando um prosseguimento ao que a gente começou ontem. Espero que vocês gostem, que vocês participem. E aí a gente vai seguindo. Aguardar só mais um pouquinho para chegar algumas pessoas. E daí a gente continuar. Obrigado aí pela presença. Desde já agradeço. E vamos seguindo, Como diz a história. Vocês são daqui de Recife, as duas pessoas aí, eu já estou vendo que é de Recife, o outro não sei. Luana, sempre presente. Carlos. Entrou mais uma pessoa aqui. Coque. Não estou sabendo o nome aqui do... Mas enfim. Bom, gente, que bom. Andurano. Prazer tê-la aqui comigo. É porque teu nome tá diferente, Aqui eu não tava nem... Legal, cara. Bom, então vamos ficar aí, Esperando chegar mais algumas pessoas. Mas aí a gente vai iniciar, tá? Mais 2 minutinhos e a gente começa. Independente de quem chegar. Quem for chegando aí vai entrando e vai participando. Bom, quem for chegando aí, gente, aperta naquele coraçãozinho aí, para chamar mais algumas pessoas e pra gente dar continuidade aqui. O que a gente começou ontem, Como eu disse, a gente falando sobre algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento da relação, diríamos assim. Ok. E aí é uma continuidade, Então, minimizando erros e vencendo o medo de casar, Minimizando os erros que eu falo é o seguinte: quando a gente inicia um relacionamento com alguém, quando a gente sai na balada, tal, fica com alguém, enfim, aquela pessoa que nos atraiu, de alguma forma, seja pelo tipo físico, seja pela conversa, enfim, e fez com que você se sentisse atraído, é aquele momento que você vai ficar, ok, você vai chegar ali, é uma coisa. Mas alguém que você pretende levar para a sua vida, será que só você olhando externamente de fora, Externamente de fora ficou ótimo, mas só você olhando de fora, tem como você saber se aquela pessoa dará um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, um bom companheiro? Claro que não, Ninguém tem bola de cristal escrito na testa lá se é uma pessoa que vai atender, nossas expectativas ou não. Às vezes não é a questão da pessoa ser boa ou ser ruim, enfim. Às vezes ela não está de acordo com o que nós gostaríamos que ela estivesse. Mas é alguém que está ali e muitas vezes pode fazer muita diferença em nossa vida, de forma negativa ou positiva. Então, poderíamos comparar um relacionamento a uma baliza, sendo uma baliza diária, que precisamos fazer todas as vezes que saímos com o nosso carro. Tem dias que vai ser bem tranquilo estacionar. A gente vai sair numa boa, estaciona bonitinho, a vaga está bem generosa, a gente vai lá e coloca. Tem dias que não, que está difícil. A gente vai ter que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, paciência.
vai ter dias que de repente nem dá para colocar e a gente vai embora. Então, bem assim são nas relações, né? Existem momentos que está bem tranquilo, existem momentos que está bem tumultuado. Em algumas situações, a gente pode falar, a gente pode conversar, a gente pode tentar dialogar. Em outras, não. Em outras, é melhor a gente recuar, né? E tentar, de uma outra forma, chegar numa situação em que os dois possam, né, conversar. Quando a gente inicia uma conversa, como já foi falado ontem, um diálogo, a comunicação, ela precisa de duas coisas. Uma pessoa que está conversando, né, e a outra que está escutando. Quando uma dessas duas coisas não está presente, o diálogo não pode existir. Olá, chegando mais uma colega aí. Um forte abraço, Maria. Prazer em tê-la aqui conosco, né? E quem está chegando agora, a gente está falando sobre minimizar os erros, né, dentro de um relacionamento. Quando a gente inicia esse relacionamento. E daí eu falei na questão de a gente fazer uma analogia entre comparar um relacionamento e uma baliza, que requer uma certa atenção. Tem dias que essa baliza vai estar bem tranquila, tem outros que ela vai estar bem complicada, né? E daí a gente tem que ter paciência para tentar levar isso adiante. Como escolher o parceiro? Será que tem uma fórmula, um jeito, né, de escolher a pessoa correta? Diríamos que não é algo milagroso, mas a gente pode, a partir de algumas questões, compreendendo melhor, né, o que aquela pessoa tem a nos oferecer e de acordo com as nossas expectativas, obviamente, a gente levar isso adiante ou não. Né? De modo geral, as pessoas buscam por um motivo oculto, né, a questão de um parceiro. Seja para preencher a falta de um amor na infância, seja para fazer o outro de tutor da sua felicidade. Mas até que ponto algumas pessoas depositam sua felicidade a partir do outro? Será que é porque esperamos que o outro atenda, né, nossas expectativas? Muitas pessoas acabam depositando muito no outro coisas que são só nossas. Cria-se um grau de expectativa muito alto e acaba muitas vezes quebrando a cara, como diz a história. Mas que, na realidade, seu parceiro não tem culpa disso aí. São expectativas suas, né? Um certo dia, eu estava atendendo um casal e eles me perguntavam, né? Existem maneiras, fórmulas, o que é que você diz assim para esses casais que duram muito tempo? Esses que vieram para mim, que perguntaram isso, eram jovens, né? Fazia pouco mais de 4 meses que eles tinham iniciado um relacionamento e vieram porque estavam, um relacionamento tão curto aí, já estavam tendo algumas desavenças, né? Alguns conflitos, comum com todo casal. Mas enfim, aí eu disse, eu vou falar para vocês o que me disse um casal já de idosos, né? Eles tinham 48 anos que estavam juntos. E eu fiz essa mesma pergunta para eles, né? Porque eles vieram para mim por esse tempo, mas não foi por uma questão... É uma questão que estava incomodando o casal, mas era porque eles tinham 4 filhos. E a última filha, acho que se eu não me engano 36, 37 anos, tinha acabado de casar e tinha saído de casa. Aquela síndrome do ninho vazio, né? E aí eles estavam... Isso trouxe um certo incômodo, no caso ele estava meio deprimido e obviamente isso impactou no casal. Mas enfim, aí ele trouxe para mim essa questão. Eu perguntei no caso, qual a forma, né? Vocês estão juntos há tanto tempo. E ele olhou para mim e disse, fala que não havia segredo e que tentar explicar
ou tentar entender já era uma tentativa mal sucedida de entender o amor. Ela, no entanto, já foi mais direta e revelou para mim que seria a paciência, né? Eu achei fantástico assim a forma dos dois, né, lidarem com isso aí, que de certa maneira não existe. Eu acho que se eu chego para você e digo que tal fórmula deu certo com um determinado casal, se com você aquilo não você for seguir aquilo ali der errado, você vai achar que a culpa foi de vocês, a falha foi de vocês. E na realidade, cada casal tem seu jeito, né, de continuar. Cada casal tem sua forma de viver, de gostar, de se organizar, né? Há uma construção própria de cada casal. Então, assim, independente de regras, modelos, né, a ser seguido, cada casal deverá elaborar seu plano de convivência para tornar as coisas mais claras e, quem sabe, né, mais simples, de maneira que o casal possa ter uma forma mais interessante, né, para viver. E casais que costumam dar certo, eu até já tinha falado uma vez, que tem aquela questão, os opostos, né, se atraem, as pessoas falam, mas a gente sabe que pessoas muito diferentes geram muitos conflitos. Porém, se há uma flexibilidade, há uma riqueza muito grande de recurso ali em prol dessa diferença, né? Mas existe uma outra coisa também. Então os casais mais semelhantes, eles podem dar mais certo. Os iguais competem muito, né? Os iguais competem. Então é interessante casais que diferem. Não estou falando de serem opostos em tudo, mas é uma questão de personalidade. Às vezes um é mais calmo, outro é um pouco mais agitado, um é de tomar decisão, outro, sabe? Então, isso aí são casais complementares. Dessa maneira, há uma tendência maior desses casais darem certo, né? Conflitos. Uma coisa interessante relacionada aos conflitos é que boa parte dos desentendimentos nas relações, e que muitas vezes geram separações, não ocorre por falta de amor, né? As pessoas se separam se amando, umas gostando das outras. Mas acontece porque existe um grande desconhecimento, né, nas suas peculiaridades práticas, na forma de um conhecer o outro. E isso são coisas que deveriam ter sido trabalhadas antes, no início do relacionamento. E foi deixando passar, né? Então, às vezes, a comunicação ela deixa de ser exercida no início e mais adiante acaba trazendo grandes problemas para o casal. Então, assim, a maneira com que as pessoas amam está ligado ao seu passado, a heranças familiares, mitos, crenças equivocadas e aprendidas, né, que acabam atravessando várias gerações. Então tem muito isso também, de trazer o que era da minha mãe, do meu pai, do meu avô, para o seu relacionamento. Lógico que a gente pode trazer coisas boas. A gente não está aqui do nada, né? Você tem 20, 30, 50 anos, sei lá, você chegou aqui com suas experiências. A gente traz uma bagagem, né? Mas a gente tem que compreender que, a partir do momento que eu inicio um relacionamento com uma outra pessoa, é ali que a gente vai construir nossa história. Não são a história dos outros, a nossa história. Muitas vezes, a gente quer viver uma vida do outro e acaba não dando certo. E fica, por que nele deu certo e porque a gente não deu dessa maneira? Porque é uma outra história, é uma outra família com outra perspectiva, com outra vivência, com outra experiência de vida. Isso é o que faz, né, a diferença. Então, muitos passam a viver de acordo com o que lhe foi ensinado, que era o correto, e assim deixam de construir uma vida a dois a partir da união que deu início agora. Então, para viver a história de outras pessoas. Então, isso acontece bastante. Em meio a isso aí, as pessoas acabam se desentendendo, tendo situações que não está agradável nem para um lado nem para o outro.
Olá pessoal, chegou mais uma pessoa aqui. Dani, tudo bem contigo? Forte abraço. Gente, vocês estão me escutando bem? Quem está aí, podia falar isso para mim. Se está escutando bem, se está me vendo bem. Eu acho que está tranquilo, né? Mas eu daqui de fora não sei se de fato está dando para escutar. Quer que vocês me falam. Alguém deu um sinalzinho aí, por gentileza. Se estão me escutando, se estão me vendo bem. Ou se está travando, né? Que às vezes a gente acha que a coisa está funcionando e de repente está travando aí também. Tá? Assim que vocês puderem, me dê só um alô aqui. Tá ouvindo bem sim? Beleza então. Obrigado aí pela resposta. Ok, ótimo. Bom, então vamos continuar. Construindo sua identidade, né? Então, ao casar, cada indivíduo traz consigo sua bagagem, né? Tudo que aprendeu, todos os seus valores, mas quando nos unimos a outra pessoa, iniciamos uma nova vida, uma nova família, onde surgirá uma nova forma de viver, que deverá ser moldada de acordo com o que o casal achar conveniente para eles. Ou seja, é um momento em que o casal vai construir sua identidade. Então, aquilo que eu falei, a gente às vezes inicia um projeto levando coisa dos outros. E o interessante é a gente, a partir do momento que a gente passa a conviver com aquela outra pessoa, construir a nossa vida a partir dali, né? Nossa vida de casado, nossa vida de namorado, nosso relacionamento. Ok, chegando mais algumas pessoas atrasadas, né? Mas faz pouco tempo que a gente começou, a gente se atrasou um pouquinho aqui também, acho que uns 10 minutinhos, então tá perdoada. E você participou bastante ontem, né? Então tem crédito. Seja bem-vinda. Bom, gente, então, continuando aqui, se quiserem, coloca o coraçãozinho, né, para ver se aparece mais algumas pessoas. Né? Tem mais algumas pessoas que disseram que não estavam no trabalho, no trânsito, disse que ia dar para chegar, não sei se vai ter condições ainda, mas vamos continuando aqui. Né? Como eu falei para vocês, ontem a gente iniciou esse processo, né, construindo relações. Hoje a gente está na segunda etapa e tem uma série de coisas aqui para conversar com vocês. Não sei se vai dar tempo a gente concluir, né? Porque tem um tempo limite aí do Instagram, mas acredito que em torno de aí mais ou menos 1h, 40 minutos, né? Por aí, a gente vai estar encerrando. E acredito que dê para... Então participem, né? Igual ontem muitas pessoas participaram. Se vocês puderem participar, fazer comentários, fiquem à vontade, né? Sempre bom a gente estar dialogando e outras pessoas comentando, porque aí a gente vê como é que a coisa tá fluindo. Expectativas e frustrações, né? Isso é algo que faz parte de todo e qualquer relacionamento. Para quem nunca foi casado, a relação ela acaba sendo pautada em quê? Na expectativa, né? Cria-se muita expectativa. Você nunca viveu aquilo ali. Então, você chegou a ter alguém, um relacionamento de namoro, etc e tal, mas nunca chegou a casar. Então, é expectativa em cima daquilo ali, que as pessoas te dizem, o casamento é assim, o casamento é assado e tal. Você só vai ter ideia de como é esse casamento a partir do momento que você estiver vivendo o casamento, né? Por mais que tem pessoas, mas eu já conheço muito bem, são mais de 15 anos juntos, etc. A gente mais adiante vai falar nas fases do casamento. E você vai ver que não tem nada a ver um relacionamento em que você fica em sua casa, né? E um relacionamento que você passa a conviver com o outro. Ora, quando eu falo em casamento, né? Eu morava junto e agora... Não. Casamento é a partir do momento que você passa a conviver com o outro, a morar com o outro, a dividir as questões aí, administrar o lar. Aí sim, aí você está como casal. Ok? Então, vamos seguindo. Bom, gente, então, expectativas para quem nunca foi casado. Quem já teve um relacionamento, né, de casamento, foi casado, o que é que acontece? Como é que essas pessoas se comportam? Num caso de um recasamento, se busca o quê? A forma certa, né? Corrigir os erros.
E as frustrações, elas são vividas e muitas vezes essas frustrações, elas são trazidas novamente para dentro do relacionamento agora, por conta dos erros que teve. Então você não quer errar, você tem medo que as coisas, acha que vai tudo dar errado da mesma maneira que aconteceu, vai ser novamente. E isso aí acaba, de certa maneira, trazendo alguns empecilhos dentro do relacionamento, né? E muitas vezes até as brigas, né? Elas começam a surgir por conta disso aí. Interessante é quando estamos vivenciando um relacionamento que caminha para o matrimônio, porque algumas coisas que a gente deveria fazer, que é a proposta, né? Que busco viver no casamento. Qual o meu desejo em ter uma vida a dois? Porque viver a dois pode ser uma soma, é aquilo que a gente falou, né? Eu mais o outro, e aí uma soma. Mas quando exige também da gente, então a gente vai ter que abdicar de uma série de coisas. Estou preparado para isso? Justamente, né? Comparações. Comparações é um erro terrível, né? Que a gente faz. Porque ninguém é igual a ninguém. Certo? As coisas podem até acontecer da mesma maneira, mas existem coisas diferentes de cada um. Gerar expectativas também e não obter, né, um resultado favorável é doloroso. Justamente, só que as expectativas, a gente tem que ter ideia do seguinte: as expectativas são criadas por nós, né? A gente quer que o outro realize algo que é nosso. Aí complica, né? Uma pessoa fazer algo que é nosso, eu que quero que ela realize. Então as expectativas, geralmente elas vão ser frustradas de fato. Olá, chegando mais uma pessoa aqui. Seja muito bem-vinda, participe, né? Estamos aqui para continuar com esse papo e vocês são muito bem-vindos no ponto de compartilhar, dialogar, dar sugestões. Podemos comparar coisas, nunca pessoas. Ótimo, Maria. Sensacional. Né? Justamente, a gente pode comparar coisas, né? Coisas, né? São ali um brinquedo, um jogo, uma boneca, né? Mas pessoas não. Porque pessoas, cada um tem sua questão intrínseca, né? Sua história, seu momento e a subjetividade, né? A gente não tem como saber o porquê de determinadas questões acontecem com esse ou aquilo. Então, assim, situações ou perguntas que a gente deveria fazer para a gente fazer uma reflexão do que a gente quer sobre aquilo, né? É um passo, eu acho, muito importante na vida da gente quando a gente decide levar a nossa vida adiante, seguir em frente, né? Então, um casal ele tem que entender que amar não é olhar um para o outro, mas ambos olharem na mesma direção. É um projeto, né? É um projeto que a gente tem ali, um projeto de vida. E esse projeto ele precisa ser arquitetado de uma forma interessante e seguido pelos dois, para que ambos possam chegar aonde querem. Como a gente falou ontem, eu mais ele, temos o nós ele está no topo, o relacionamento está no topo. Tudo que a gente faz é em prol do relacionamento. Essa questão individualizada que é para mim ou que é para você, isso tem que deixar ficar em último plano, né? São objetivos onde queremos chegar, justamente. Então a gente quer ir para onde com isso aqui? Eu quero construir uma casa, quero isso, eu quero construir uma família, certo? Quem dirigirá o casamento? Né? Me apresento ou me submeto? Nos tempos aí dos nossos avós, como a gente voltou ontem nos relacionamentos, a gente vem de uma sociedade, ainda está nela, né? Mudou muita coisa, mas uma sociedade em que a gente vive muito essa questão patriarcal, né? Então tinha muito o homem como provedor, a mulher cuidando de casa, mesmo as mulheres que passaram a trabalhar, ter uma vida fora também, elas ainda não têm muita atribuição em casa.
Hoje os homens estão sendo mais participativos, fazendo sua parte e tal. Mas também é difícil para o homem entender determinadas questões, né? Lógico, as mulheres, a gente sabe, trabalham muito, tem uma série de coisas, e para elas também foi uma mudança muito drástica, né? Um peso grande carregar. Mas para o homem que entrou também nesse modelo, é complicado, porque ele nunca foi ensinado, né? De uma hora para outra ele tem que mudar. O próprio cuidado com a família, que hoje o homem está tendo uma participação maior, ele não é visto. O pai não ensina para o filho quando cuidar de um bebê, como, né? Hoje a gente vai estar vendo isso, mas antes não. Diferente da mãe. Então, a menina, ela já vinha dentro disso, a sociedade em si, é tudo uma construção social, né? Vendo dentro dessa parte. Então, para isso, é um tanto mais fácil para ela lidar com isso, diferente do homem nessa questão. Não quer dizer que não possa mudar, obviamente, né, gente? Mas, assim, só trazendo um parênteses relacionado a isso. Então, assim, a função antes, ela já era pré-estabelecida. Antes mesmo de se casarem, um tomava a direção e o outro sentava ali caladinho e seguia, né? Hoje, as coisas são bem diferentes. Meninos e meninas são criados e educados na mesma condição de liderança. Então, não tem mais essa questão quem comanda. Hoje seria mais conveniente entender quem é mais habilidoso nessa ou naquela função. E este toma o controle da situação. Um exemplo, né? Se a mulher consegue administrar melhor as finanças, ela assume o volante e o marido vai do lado. Se por um lado o marido consegue lidar melhor com algumas questões com as crianças, com os filhos, ele assume isso aí, ela vai do lado. E assim, o casal tem que lidar dentro dessa maneira, se complementar, né? A gente até falou no início a questão dos casais serem, quando são iguais, competirem. Não é competir, a gente está no mesmo time, a gente está jogando junto, então é somando ali, né? Não é competindo, e sim somando. Enquanto essa questão do casal se complementar, isso ajuda bastante no desenrolar das coisas e evita muitos conflitos. Então, muitas pessoas que estão na beira ali, casa ou não casa, vêm com a questão, né? Como deve ser o primeiro ano de casamento, né? De casado? Ou o que deve saber antes de casar? É interessante, eu acho que, a princípio, você ter para você entender o que é que você quer, né, de um relacionamento. Independente de como seja, de como as pessoas te falam, mas o que é que você quer. E aí, gente, tá dando para ir direitinho? Como é que tá? Tá fluindo bem? Vocês estão conseguindo perceber bem as questões? Como é que tá? Me digam aí como é que tá sendo para vocês. A forma de falar tá dando para compreender bem? Bom, e agora a gente vai entrar, né, naquele ponto. Chegou mais um colega aí, grande Micael, forte abraço. Casei, e agora? Você já deve ter ouvido falar, né, principalmente quem tem mais idades, as pessoas hoje nem tanto, os mais jovens eu estou falando, mas tipo, e foram felizes para sempre, né? Desde nossa infância, quantas vezes já ouvimos falar de casamento, né? É comum, sobretudo, entrar na igreja decorada com flores, né? Aquele sonho de casar, principalmente pro lado das meninas. Como eu tô falando, isso era muito antes, né? Hoje a gente já não vê tanta essa vontade de casar, de ser assim. Mas tinha, então, vestido de branco, ser entregue a um lindo príncipe, só que não. Encantado, né, que sairá disparado de seu cavalo glamuroso, etc. Mas será isso mesmo? Será que o significado de casamento se encarar aí? Melhor, será que esse conceito tirado dos inocentes contos de fadas se aplica em algum aspecto à realidade? Se a gente ver direitinho os próprios contos de fadas, as pessoas sofrem pra caramba, né? Até chegar no momento que dá certo.
E a Branca de Neve e tal, aquele negócio, e morre, e acorda de novo, e vem, e pá, pra depois voltar. A Bela Adormecida, a mesma coisa, o cara tem que morrer e briga, né? Então assim, mesmo nos contos de fadas, né, a gente vê que há muita discordância, há muita diríamos assim, coisa errada, né, que acontece. Os conflitos, de forma geral, não vou dizer errado, mas os conflitos, né? Então, assim, mesmo nos contos de fada, as coisas não seguem em linha reta, de uma forma linear. Existem os tropeços, existem as coisas ali no meio do caminho que vão atrapalhar, certo? Então, assim, casamento não é igual o comercial de margarina, que é todo mundo rindo e feliz. É por isso que muitas pessoas se frustram, ficam olhando, poxa, fulano e beltrano é tão bonito, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Né? Então, assim, gente, as coisas que acontecem com a gente, acontecem com os outros também. Né? Muitas vezes a gente não percebe porque as pessoas não transparecem. Algumas mostram mais o que acontece, outras não. Que também não é interessante a gente estar levando coisas da gente para os outros darem conta. Né? Se a gente que está vivenciando às vezes não dá, imagine quem é de fora. Certo? Então, pontos a serem levados em conta logo de início, né, no relacionamento. Em um relacionamento afetivo, temos a união do eu mais o outro, que vai formar o quê? O nós. Né? A partir daí, o casal deve compreender que o mais importante da relação não sou eu nem ele, o que a gente já comentou, mas o nós. Né? Isso aí já é algo que vai dar um grande salto na harmonia do casal. Somos diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, até chegar à adaptação, leva-se um tempo. Muito bem, fantástico. O primeiro ano de casamento, ele é bronca, né? Como muita gente fala. Tem a crise dos 7 anos, as coisas tudo quebrando, etc. Tal. Mas o primeiro ano, ele é muito complicado. E muitos casais não passam desse. Creio que os contos mostram uma realidade distorcida. Bem verdade, né? Mas é o que eu estava falando agora há pouco, né? Mesmo nos contos de fadas, se você olhar direitinho, você vai ver que ali dentro tem muita bronca. Mas a gente só pega aquela parte boa. Os foram felizes para sempre, fiquem iludidos, né? Com o mocinho, com a bela, etc. Tal. Mas tem muita bronca ali dentro, né? Mesmo numa coisa montada para dar tudo certo. Será que os opostos se atraem, né? Voltando mais àquela questão de novo. Se por um lado, pessoas que têm gosto muito diferente podem ter um certo problema para levarem a vida a dois em virtude dos conflitos, por outro, as diferenças de personalidade pode ser um incremento a mais, né, nos relacionamentos. Uma vez que as relações duradouras é bem mais comum com casais que são complementares, aquilo que a gente falou. Os iguais, eles acabam competindo e trazendo problemas para dentro do relacionamento. Muitas vezes não se suportam. Fica naquela questão de um querer ser mais que o outro. Quando na realidade é aquilo que a gente falou antes. Habilidades. Existe alguns que têm mais habilidade para isso, que ele faça. Enquanto isso, o outro dá um suporte. Chega uma outra coisa, eu sou mais habilidoso, eu faço e o outro aguarda. E aí, vai fazendo esse bate-bola, a coisa vai fluindo. Definindo nosso eu, algo que é bastante importante para a gente seguir, né? Conseguir ter um relacionamento mais, diríamos assim, com bases mais rígidas, mais fortes em cima disso aí. Então, a partir da definição do nosso eu, podemos enxergar nossas limitações e nossas habilidades. Dessa maneira, se ajustar com o outro, dando-lhe o que eu tenho e ele não tem, e recebendo dele da mesma forma. Ou seja, a relação vai fluindo de maneira complementar. O que é que vocês acham disso? O fato de eu ter determinada coisa, dar para outro, ele dá isso para mim, receber, né? Ou seja, essa complementaridade entre os casais.
Vocês acham que isso aí é uma maneira que pode ajudar num bom relacionamento? Vocês têm algo a falar a respeito disso aí? O que é que vocês me dizem? Vamos, meu povo. Comentem, falem. Esse de casamento é uma troca, né? Tem que ser recíproco. Ajuda sim. É verdade. Então, a partir do momento que há essa reciprocidade, como o colega fala, a coisa flui de uma maneira melhor. Até do ponto de vista de você querer ajudar e ser ajudado, né? Mediante a essas questões. Muitas vezes eu vejo casais em que um fala que está sobrecarregado e o outro diz, eu nunca sou suficiente. Né? Muitas pessoas se escondem dizendo que seu relacionamento é mil maravilhas e por isso é que talvez não seja muito confiável comentarmos sobre nosso relacionamento conjugal com qualquer pessoa, justamente. Então as pessoas não passam o que estão vivenciando, raramente, porque a gente vive numa sociedade em que perder é ruim, é sinal de fracasso. Então se teu relacionamento vai ruim, é porque tu é um fracassado, é um perdedor. Então as pessoas não querem mostrar isso para as outras. Querem mostrar que está tudo bem, que está tudo muito bem. As pessoas sentem tristeza em alguns momentos. É natural a gente ficar triste, né? Por alguns momentos. Lógico que a gente sabe que aquela tristeza é profunda. Não estou falando de uma depressão, mas as pessoas têm que se mostrarem sempre de bem. A tristeza é algo positivo, faz com que a gente veja que em nossa vida tem algo errado e a gente procure tentar dar a volta em cima daquilo. Assim mesmo, dentro do nosso relacionamento. O que é que está errado? Né? Sentindo isso aí, vivenciando, a gente pode tentar trocar, a gente pode tentar modificar isso aí. Mas se a gente desvaloriza isso aí para mostrar para os outros que está tudo bem, as coisas acabam não fluindo. Então, relacionamentos plenos significa que são aqueles que, quando dois indivíduos resolvidos se casam, aí a junção eu e tu, igual a nós, segue de maneira clara. Né? É isso que eu falei. A gente está bem resolvido, a gente entender que tem limitações, a gente compreender que precisa do outro. E essa questão de empatia é fantástica. De maneira alguma as pessoas elas pretendem vivenciar o seu mundo só e pronto, né? E querer demonstrar para os outros essa felicidade que não existe o tempo todo. Os indivíduos devem estar prontos, livres de questões que os impedem de viver um relacionamento de forma plena e intensa. Muitas vezes a gente está preso à nossa família de origem ou a relacionamentos passados. Algumas pessoas vivenciam determinadas questões dentro também de relacionamentos, né, de namoro, enfim, e trazem isso para um relacionamento posterior. É preciso a gente compreender também que o relacionamento ele tem fases, né? E é como se a gente tivesse que fazer novos contratos para dar continuidade. E muitas pessoas não fazem, né? Vivenciam o relacionamento até determinado ponto e acham que ele vai continuar assim para sempre. Né? Então assim, é preciso entender que o relacionamento a dois passa por fase e que cada momento é necessário se refazer algumas questões, ou seja, temos que estar fazendo ajustes. O relacionamento ele será sempre influenciado por modelos de casamento familiar, né? Porque tem muito aquela questão, o que esperar dar ou receber ao longo da vida de casado. Muitas vezes, por não haver uma comunicação adequada, isso é coisas que não acontecem no início, um dos parceiros vai se achar aquilo que eu disse para vocês, não tem complementaridade, então, eu estou muito carregado, enquanto o outro nunca vai dar conta do que você quer. Porque isso também, de certa maneira, é uma expectativa sua. Né? E quando a gente cria expectativa com relação ao outro, se a gente conversar com o outro, não expor para ele o que é,
ele não vai saber. Porque a expectativa ela é minha. Então fui eu que estou pensando, eu que criei isso aí. E aí? Casei, né? A gente vê uma pessoa de um jeito e de repente me parece outra, né? Em alguns casos, existem situações em que as pessoas vão mudando de maneira tão devagar, tão paulatina, que é quase imperceptível, né? Mas obviamente, se você olhar quando você entrou e hoje, como você está no relacionamento, você vai ver que você mudou e muito. E a pessoa que está ao seu lado também, né? Não é só você que muda, são os dois. É verdade, a necessidade de comunicação ela é contínua, né? Então assim, interessante como é o início de quando as pessoas se conhecem. À primeira vista, o amor explode, né? E elas decidem viver juntas, felizes para sempre, né? Isso nunca vai acabar e pensam só num bem bom. Infelizmente, após um tempo, começam as brigas e os conflitos. E aquele amor que era como estar no paraíso transforma-se em um passaporte para o inferno, né? Alguns casais vivenciam isso de uma forma muito, muito intensa, né? Vocês perguntam, por que esse amor infinito que sentimos não se transforma em um relacionamento carinhoso? Porque é tão complicado viver junto com alguém? Porque o feliz para sempre é sempre tão difícil. Segundo alguns especialistas, estava vendo isso um outro dia, em relacionamentos, né? Eles dizem que todos nós, seres humanos, temos uma parte iluminada e uma parte sombria. Quando as pessoas começam a se relacionar, estão olhando para a parte iluminada e por isso só acham que tudo é bom. Mas depois de um tempo, a maioria das pessoas começa a se fixar na parte sombria. E aí começam as frustrações, as mágoas e os ressentimentos. Percebe? Você entra achando que tudo é às mil maravilhas. Passa-se alguns tempos, você começa a enxergar determinadas coisas que você julga defeito, mas que você não via. E aí você dá uma dimensão muito grande a essas coisas. Isso aí, casamento é uma troca, construção diária. Brigas e diferenças entre casais sempre existem. A questão é que hoje os casamentos não têm raiz. Pessoas não estão preparadas para enfrentar as frustrações da relação. Bom, isso é algo que a colega colocou aqui, que é de grande relevância, né? Não ter raiz. Então, é justamente o que eu falo. Relação, a gente vem falando, as relações elas são construídas. A maneira como você construiu sua relação, seu alicerce, sua base, é que vai dar condição de ter uma sustentação ou não. Alguns vão suportar tempestades, terremotos, fica troncho. Aí depois volta, se recompõe, se ajeita e segue adiante. Outros não. Primeira bala que tiver, cai. Acabou-se. Lembra que a gente falou ontem das questões, como as pessoas se conheciam, as relações iam andando, tal, até se casarem? E como essas relações são hoje? As relações não só de casais, né? As relações de amizade e tudo. Hoje, boa parte são muito superficiais. Qualquer coisinha, qualquer discussão, qualquer divergência de opinião, as pessoas se afastam. Vejam agora há pouco, né, questões políticas e tal. Poxa, eu vi brigas dentro da própria família por isso aí. De ficar um sem falar com o outro. Irmãos, cunhados, sabe? Os políticos estão aí, depois mudam, enfim. Né? Estou para falar de política, deixa pra lá. Mas só para a gente entender. Então as pessoas, elas não têm mais a questão de ter o mínimo assim, de empatia, como eu falo. É cada um por si. Né? E não quer ter trabalho, não quer ter problema. Então, é isso que eu acho que traz grandes problemas pra gente, sabe? Sim, já estão falando aí, né? As mídias digitais afastou muito as pessoas. Isso é um tema, né, Ed?
que a gente vai conversar e vai trazer isso para vocês, tá? A forma como isso tem, de certa maneira, afetado os casais. Mas deixa isso para depois, que a gente vai conversar um momento só sobre isso. Então, Ed vai me fazer companhia nesse evento e a gente vai trazer aí para vocês, tá? Vamos ver bem em breve. Ok, gente, então assim, é claro que ninguém é tão sensacional no início, nem tão ruim, né, como parece durante uma crise. Por isso é necessário desenvolver a inteligência afetiva para aprender a conviver com o outro por inteiro, o que requer dedicação e sabedoria. Conviver com o outro por inteiro quer dizer que eu vou pegar a parte ruim e a parte boa, certo? A gente vai estar dos dois lados. Não é só em momentos bons, né? Não é só dentro de coisas que eu acho interessante, mas coisas que eu também não vou gostar. Mas eu também faço coisas que o outro também não gosta. E assim a gente vai tentando driblar isso aí. Olá, seu Jonas. Muito boa noite, chegando por aí, né? Forte abraço. Saudade aí. É preciso entender como funcionam as engrenagens, né, que constroem uma linda e sólida história a dois, para que ela não se desfaça diante das primeiras dificuldades, para que você viva a plenitude do amor. É isso que eu falei, muitas vezes a gente, em qualquer tropeço, qualquer dificuldade que vai ter, chuta o pau das barracas e vai embora. Aí vai para um outro relacionamento, aí vai acontecer a mesma coisa, e vai outro, e outro, e outro. Até o momento que você decidir trabalhar, lutar por aquilo ali, ver o que é que vale a pena. Porque muitas pessoas preferem viver sozinhas, né? Querem se relacionar com uns com os outros. Estou dizendo que isso é certo ou errado. Mas aquelas pessoas que querem viver com alguém vão ter trabalho. Agora digo a vocês, é um trabalho árduo, é difícil, mas quando a gente consegue, de certa maneira, construir uma relação profunda, uma relação sólida, rígida, de conhecimento, os benefícios são muito maiores do que os desconfortos. A relação começa a desgastar quando uma pessoa passa a querer consertar os defeitos enxergados no outro. No começo, paixão, defeitos apenas tal. É uma grande verdade, né? A gente... E é outra coisa, né? Você passa a querer consertar os defeitos do outro, defeitos para você, para o outro pode não ser. Existem algumas coisas que nos incomodam, a gente pode chegar e conversar com o outro dentro daquilo ali. Pode ser que mude ou não, mas da gente compreender o porquê do outro reagir, ou fazer, ou se vestir, enfim, daquela maneira. Muitas vezes ele não faz determinadas coisas que te agridem porque ele quer. Então a gente tem que compreender dentro disso aí, né, como é que as coisas funcionam. Tudo, gente, é na base da comunicação. E como eu falei, comunicação ela só existe se tiver duas coisas. Uma pessoa que fala e a outra que escuta. Se tiver os dois, blá blá blá, um querendo, né, dizer que é o certo e outro, não vai ter diálogo. Amigo, vimos na pandemia a porcentagem de divórcios. Tudo porque não suportava os defeitos do parceiro. A pandemia foi um caso extremo, né? Mas a gente já vem aí em estatísticas trazendo que boa parte dos casais, não, em torno de 40%, quase 50%, 48%, não chegam a 10 anos. Não chegam a 10 anos. Não estou dizendo que a gente tem que viver com o outro a vida toda e que deu errado, porque, né? Às vezes a pessoa até 10 anos foi quando deu certo de repente. Só que 10 anos geralmente é quando a gente começa a construir uma família, com filhos, né? Então eu não estou estipulando meta, data, quantidade de anos para se ter, né? Porque tem pessoas que vivenciaram o amor por pouco tempo, mas foi intenso, foi bom. Chegou um momento que não deu mais certo e resolveram se separar. Mas eu acho que quem pretende construir família e vivenciar isso, 10 anos a gente está iniciando, né? Começando.
É aí que tem a parte que muita gente acaba se separando, que é quando vem os filhos, né? Enfim. Bom, gente, estamos já chegando no finalzinho, né? Acredito que daqui a pouco vai dar o print, porque o Instagram ele fecha, né? Quando a gente chega em 1 hora, e a gente, se não tiver com 1 hora, a gente tá quase com isso aí, tá já estourando, né? Mas aí eu venho conversando com vocês e a gente vai formar um grupo, né? Como eu tinha falado ontem, eu tô vendo a possibilidade de como é que a gente vai ver e formar um grupo terapêutico, certo? Mas aí eu vou ver direitinho como é que isso vai ficar. E um grupo para casais e um outro grupo para outras discussões que envolvam questões relacionadas a relacionamentos, não só de casais, né? Mas de filhos, de amigos, enfim. A gente precisa se relacionar de forma geral. Somos seres sociais, né, que vivem em comunidade de alguma forma e faz parte. Então, faltou a gente falar nas fases do casamento. Eu acredito que não dê tempo da gente terminar. Eu estou pensando, junto com tudo, a gente fazer depois um resumão, né? Talvez na próxima semana, no sábado, eu vou colocar aqui para vocês. Que aí a gente vai ver tudo de uma forma bem mais compacta. Os pontos mais importantes, tá? E se vocês quiserem, podem comentar em algumas coisas. Eu falo mais disso ou daquilo, que tem a ver com essa questão de construção, né? Construindo relações, certo? E a gente traz aí, acredito na próxima semana, ou na segunda ou na quarta, a gente veja isso, ok? Então, assim como no início do relacionamento, enquanto namorado, encerra e começa outra. Assim como no início do relacionamento, enquanto ainda somos namorados, existem algumas fases, né? No casamento é a mesma coisa. Um grupo será de grande ajuda. A gente vai ver isso aí direitinho. Eu vou ver com vocês com mais calma e a gente vai ver essa questão de grupo. Sendo que de uma forma bem mais intensa, pois vida de casado, como eu já disse antes, ela é bem diferente da vida de namorados, né? A começar pela administração do lar, que caso não seja bem planejada, vai gerar bastante conflito. É uma das coisas que começam a tumultuar. Então, o primeiro ano de casamento, ou a primeira fase, diríamos assim, porque ela gera aí entre 2 e 3 anos, né? Seria um ano só, é o que a gente chama de transição ou adaptação. Deixei de ser solteiro e agora vou passar a ser casado. Gente, estamos chegando no finalzinho, tá? Ele até deu a questão aí, termina e começa de novo, mas eu também estou com umas coisinhas para fazer. Tem ainda um casal que eu fiquei de atender, né? De 9 horas já são 9h15 e eu vou ter que parar por conta disso. A gente vai estar terminando aqui, mas eu vou fazer com vocês o seguinte. Próxima semana, ou segunda ou quarta-feira, a gente vai voltar e fazer um resumão, certo? Um intensivão voltado a isso aí. E de repente eu faço no Meet. Se a gente pode fazer até pelo grupo, as pessoas estão interessadas, a gente vai ver. E aí a gente pode durar entre 1 hora, 1h30. E a gente vai concluir esse assunto. Ok? Queria então agradecer demais a vocês. Mais uma vez, amiga, muito obrigado pela participação. Anduran, Kael, Luana, Lídia, Fabiana, enfim, todas as pessoas aqui que participaram, certo? Muito, muito, muito obrigado, tá? E pronto, vamos ver se a gente faz no Meet, porque no Meet é bom que todo mundo aparece, né? De repente a gente discute ali, algumas pessoas que queiram entrar e conversar também, certo? Vamos ver isso aí. Aí eu converso com vocês, tá? Coloco aqui e a gente vê como é que a gente faz isso. A vida de casado talvez seria mais fácil se um não pensasse que é dono do outro. É verdade, ninguém é dono de ninguém, né? Você falou uma coisa, pensasse, né? A gente imagina que possa ser. Ok, gente, então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra na próxima semana, tá? E vamos ver se a gente faz no Meet para ver se a gente se conhece, né? E a partir daí até a gente já role e comece a formar o nosso grupo, tá joia? Muito obrigado, para vocês uma boa noite e valeu aí pela força. Obrigadão.